que levamos em consideração na hora de criar símbolos para marcas? Vem comigo que depois da vinheta a gente vai te contar um pouquinho sobre o nosso processo na hora de criar esses símbolos. Vamos lá, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Diro Soares, designer de marcas, e hoje vamos falar sobre o processo na hora de criar símbolos. Hoje eu vou focar nessa parte mais de símbolo mesmo, né? Não só da marca em si. Acaba sendo um pouco parecido, tá? Quando a gente está falando de construção de marca, ou seja, de toda a assinatura visual, de todo o processo ali do logo, enfim, de uma marca. Mas tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração, porque sempre chegam os clientes aqui, se você é um que está pensando em nos contratar, esse vídeo também é para você, porque sempre chega o cliente pensando assim: eu quero um logo, e quando ele fala em logo, ele já pensa em símbolo. Eu quero um logo que seja facilmente reconhecido por todo mundo quando ele veja aquele símbolo e passe toda a mensagem que eu quero. E vou te responder que isso é impossível de acontecer. Fechou o vídeo? Vamos lá. Não, vamos lá. O que acontece? Um símbolo só não faz verão, né? Uma andorinha só não faz verão. Um símbolo, ele é uma pequena parte da sua história, é a ponta ali do iceberg. Muitas vezes eu costumo dizer que o nome é mais importante que um símbolo, porque se você liga, se sua empresa faz um processo de prospecção por telefone, as pessoas vão ter contato com o nome da sua marca ao invés do seu símbolo, do seu logo, né? Ela vai ouvir o seu nome ali antes de ver o seu logo, né? Então a gente acaba superestimando muitas das vezes logo, símbolo, a gente coloca uma expectativa que não é possível de ser atendida. Não que isso não seja importante, tá, pessoal? É uma coisa apoia a outra, mas eu só quero te mostrar como é que muitas das vezes a gente acaba colocando essa expectativa em lugares errados. E sobre o símbolo ser facilmente reconhecido, isso também é muito relativo. Bom, se você tiver uma verba aí de R$1 milhão por ano, sei lá, por mês, para a gente aplicar em mídia e colocar esse símbolo em tudo que é lugar para todo mundo ver, com certeza depois de um tempo as pessoas vão identificar que aquele símbolo pertence a você. Aquele símbolo muitas vezes nem vai precisar mais do nome do lado, como foi o caso da Volkswagen, como foi o caso da Apple, que hoje em dia já não precisa mais do nome ali Apple do lado para ser reconhecido, como a Nike também é um exemplo disso, né? As pessoas já reconhecem aquele símbolo como pertencente àquela marca. Mas veja só, as marcas que eu citei são grandes marcas, são marcas que têm muito dinheiro, que carimbam o seu logotipo ali durante décadas, no mesmo lugar, da mesma forma. Tem pequenas atualizações, às vezes ali, eu acho que a Apple só teve atualizações no quesito de cor, a Nike nem isso. Ela tirou ali, né, o símbolo. A gente ainda encontra aplicações com SWOT, com o nome ali aplicado. Muitas das vezes a gente acompanha isso separado. A Volkswagen até tirou. Hoje em dia é só o símbolo ali aplicado, porque o símbolo está aplicado nos carros, né? Então você compra o carro, você está fazendo uma propaganda da Volkswagen, porque as pessoas estão vendo ali o símbolo aplicado no carro. Então essas grandes marcas, elas têm dinheiro suficiente, as pessoas que compram o seu produto tá em grande parte da população, então sim, acaba que você torna aquele símbolo facilmente reconhecido. Quando a gente faz processos de marcas com símbolos aqui na Salcio, a gente sempre deixa claro para os nossos clientes, no primeiro momento ali, em curto, médio, prazo, sempre aplicar o símbolo acompanhado da tipografia, sempre, do nome. E não precisa ser aquela aplicação comumente encontrada, né, que é símbolo com o nome ali do lado. A gente pode utilizar o símbolo e o nome separados, mas que estejam juntos no layout. Então você tem um folheto, você tem um caderno, tem ali o símbolo, mas na mesma página, em outro local ali na configuração do layout, tem o nome. Para o público, depois de um certo tempo, o seu público ali, o seu mercado, começar a entender que aquele símbolo pertence àquela marca, pertence a você. Então você consegue sim, mas depois de um tempo você precisa disso, né? E depois de longo tempo aí você começa a utilizar o símbolo sozinho ali, mas que você precisa ter esse controle. Então nas redes sociais, por exemplo, você consegue utilizar como avatar somente o seu símbolo, porque as pessoas já estão dentro das redes sociais, do seu perfil, vai ler ali o símbolo seguido do seu nome, do seu usuário, tem um universo ali, um campo, um ponto de contato que você tem um certo controle para as pessoas fazerem essa associação. Então, se não for isso, cara, você tem que ter essas expectativas alinhadas de que um símbolo vai demorar para isso acontecer e muitas vezes nem acontece, tá, pessoal? Muitas das vezes você realmente precisa sempre ter o nome ali acompanhado do símbolo, tá?
o grande sonho das marcas é conseguir ter o seu símbolo somente como a Apple, como esses exemplos que eu citei, aplicados sozinhos, sem precisar já ser reconhecido. Quando você faz isso, cara, a sua marca ganha uma força surpreendente, tá? É o caso da Coca-Cola, quando você aplica a ondinha branca em um fundo vermelho, as pessoas já reconhecem ali que é a Coca-Cola, né? Então, mas isso é feito com consistência, durante décadas, anos, sendo aplicado ali da mesma forma, carimbando essa mensagem para o público. Aqui na Salus, quando a gente vai construir uma marca que precisa de um símbolo, eu acho que isso também precisa ser dito. A primeira coisa que a gente precisa esclarecer é: a marca realmente precisa de um símbolo? Ou é só um desejo? Muitas das vezes os símbolos são superestimados. Muitas das vezes o que você precisa é somente de uma tipografia, de um logo tipográfico, assim como a Vivo, assim como a Coca-Cola, assim como N marcas aí que estão no mercado e que só utilizam tipografia personalizada. Tipografia, sim, é possível de comunicar atributos e mensagens muito claras, passar sensações para o seu público, tá? Então, muitas das vezes, os símbolos são superestimados por causa disso. É muito mais fácil criar símbolos, é muito mais inspirador a gente construir um símbolo que ali na defesa do conceito existem N conceitos ali que comunicam, e muitas vezes não é isso, né? Eu sempre lembro do caso do logo do Bradesco. A defesa do logo do Bradesco é de umas cambalhotas ali que, cara, é surpreendente. São métodos que os designers usam muitas das vezes só para aprovação do logo, cara. Muitas das vezes é isso. Aqui na Salsa a gente faz esse levantamento. Primeiro precisamos realmente de um símbolo? Como identificar isso? Cara, quais são os locais que a marca é aplicada? É um ambiente digital? Muitas das vezes quando é um ambiente digital realmente precisa. Precisamos nos diferenciar ali do mercado. O nome é muito grande. Cara, quando o nome é muito grande, quase sempre é obrigatório a gente conseguir ter um símbolo ali, porque em pequenas aplicações, reduções do logo, o nome grande não vai ter leitura, então precisamos ter um elemento síntese ali que vai servir, né, sendo símbolo, vai servir para essas aplicações. Então, todos esses lugares, todas essas necessidades que a gente levanta antes de criar, vai nos apontando se precisamos de um símbolo ou não. Às vezes até de forma já automática a gente já consegue identificar, né? Se é uma marca digital, muito provavelmente vai precisar sim de um símbolo. Se é um software, enfim, essas coisas a gente vai precisar. Se é uma marca mais B2B, que nem sempre ali tem um envolvimento grande com o público em geral, né? A gente não precisa de um símbolo. Um símbolo vai acabar gerando um ruído na comunicação. A gente vai precisar mais de uma marca nominativa, um logotipo, que todo mundo vai ver ali, né? No pouco envolvimento que ela tem ali, as pessoas vão ver aquela marca e já vai ver ali o nome aplicado. Então vai gerar esse reconhecimento. Ou não, a gente só precisa de um símbolo, porque no INPI a gente precisa para conseguir fazer o registro daquela marca naquela categoria, enfim, a gente vai precisar disso também. Então são N motivos que nos levam a isso em consideração. Então primeiro, a gente identificou se realmente tem essa necessidade de aplicação, de ter um símbolo ou não. Beleza, identificamos. Como é que esse símbolo vai ser? Vai ser figurativo ou vai ser abstrato? Depende do seu posicionamento, depende da mensagem que você quer passar. A gente está falando de uma marca mais ousada, de uma marca mais diferentona, uma marca que seus benefícios são meio que abstratos. A gente realmente vai precisar de um símbolo abstrato, mas que transmita uma mensagem. Ele é abstrato, como por exemplo o Windows. O Windows, você vê o símbolo do Windows, ele é uma forma abstrata, mas que passa uma mensagem, passa uma sensação ali para você. Ou não, ele é figurativo, como o exemplo da Apple que eu citei, que realmente simboliza aquilo que o nome fala, ou simboliza aquela ideia que a gente quer passar, né? A gente quer passar uma imagem de segurança, aí vai usar o escudo, ou vai usar um leão. A gente precisa estudar essas formas, né? O designer, ele precisa ter em mente também o estudo da psicologia da forma. Eu posso desenhar um leão de N formas diferentes. Eu quero comunicar força, então vou usar linhas mais pesadas, mais robustas, uma tipografia mais bold, né, em negrito. Não, eu quero comunicar sofisticação, então vou fazer o mesmo leão, eu consigo fazer com uma diferenciação de peso, com linhas mais finas, tendo ali um contraste. Vou colocar uns exemplos aqui. Não, a marca para o público infantil. Então vou fazer um leão mais fofinho, arredondado. Cara, existem 1000 formas, você precisa ter isso em mente. Mas tudo isso que eu te falei, vê que eu precisei identificar qual é a mensagem que eu quero transmitir,
quem é o meu público-alvo, onde eu vou aplicar a marca, qual é o produto ou o serviço que eu estou oferecendo, a promessa que minha marca está fazendo ali para o seu público, para eu conseguir identificar e fazer ali meio que um quebra-cabeça do o que vamos usar, o que não vamos usar. Uma das etapas que a gente tem aqui na Salcio, antes da criação de fato da identidade visual e da apresentação, é a reflexão visual, onde a gente levanta essas necessidades e traz para o cliente, traz para você, cliente, o que a gente vai utilizar, o que a gente não vai utilizar e o porquê. Então, antes de criarmos, a gente levanta já todas essas necessidades que o projeto tem e o que a gente pensa ser o melhor caminho, um ou dois caminhos ali de estratégia. A gente não está falando de criação, tá? A gente está falando de, olha, a gente pensou nessa estratégia visual, nesse tipo de cor, nesse tipo de desenho, nessa mensagem aqui que o desenho tem que comunicar. Tá correto? É isso mesmo? Beleza, então vamos seguir para a criação. Então isso diminui drasticamente o número de refações ou de reprovações, porque você já está alinhado ali com o que você vai receber, muitas das vezes, e você já está alinhado com a expectativa, né? A expectativa ali, a gente já alinhou isso também. Esse é um pouco do nosso processo criativo no processo criativo, tá, pessoal? Um processo mais estratégico mesmo. A criatividade, ela surge muito mais nesse momento de perceber até onde a gente pode se diferenciar, como é que é essa diferenciação e como é que a gente pode usar na parte de criar mesmo essa criatividade, né? Ser uma ferramenta para a estratégia de marca ali. O processo criativo é muito mais processo do que criativo. Como o meu sócio falou, o processo criativo é muito mais processo do que criativo, é muito mais um trabalho de suar do que ficar parado, fumando seu charuto, olhando para a paisagem, esperando ter uma eureka, né? Beleza, agora sei o que eu desenhar aqui por símbolo. Cara, não é assim. O design ele tem um propósito, como eu falei num vídeo aqui de design estratégico. A gente tem uma necessidade, a gente tem um objetivo, a gente tem um público a ser atingido e o design tem que estar alinhado com isso, com as necessidades de negócio. Eu não vou entrar tanto assim no processo do desenho, porque cada designer tem o seu processo, cada designer tem o seu método, uns pesquisam referências, outros procuram referência de outras maneiras, enfim, para fazer os seus desenhos ali. Para mim é algo muito... não é difícil nesse sentido, mas é trabalhoso para pensar em símbolos que não foram pensados, porque hoje, com a globalização e a internet, todo símbolo já foi pensado, e quanto mais simples o símbolo for, com certeza ele foi pensado também, você só não teve acesso, e muitas das vezes você viu algo parecido, ficou no teu subconsciente e você acaba desenhando pensando que é algo inovador, e não é, entendeu? Então é um processo bastante trabalhoso, existem ferramentas que a gente utiliza para procurar se existem coisas parecidas, principalmente no mercado, nos seus concorrentes, é onde a gente tem que procurar mesmo. Mas é isso, pessoal, espero que tenha respondido a sua dúvida. Se você tem outras, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder. Vamos fazer aquele ritual, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais, beleza? Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos. Valeu!